O Soren, o Claude e a Eclodine, eles são três irmãos corujas. Corujas são realmente animais, né? E eles sempre ouviam o pai contando a história dos Guardiões de Garou. Né? Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Rafa e nós vamos falar hoje sobre o filme A Lenda dos Guardiões. Esses três irmãos, eles sempre ouviam a história dos Guardiões, que houve grande batalha entre o Bico de Ferro contra os Guardiões, e o Bico de Ferro saiu ferido, só que o Claude, ele nunca realmente acreditou. Ele sempre achava que era apenas conto, era apenas histórias contadas, né? Que o pai inventava essas histórias para eles dormirem. Já a Eclodine e o Soren não, eles realmente acreditavam que aquilo existiu. Em um certo dia, melhor, em uma certa noite, eles estavam praticando o voo, o Soren e o Claude, só que o Soren ele já é nato, ele tem aquela habilidade de voar. Ele consegue voar sem fazer barulho, porque isso é uma das características das corujas, eles voam sem fazer barulho. E já o Claude não, o Claude ele tem uma dificuldade extrema de voar, ele bate as asas com muita força, e isso faz um barulho muito grande. Né? Então, ele percebeu que o Soren tem isso nele, isso já vem como fosse algo realmente dele, da essência dele, e isso deixou ele com inveja. Porque pelo Claude ser mais velho, ele deveria saber voar mais do que o Soren, e inverter os papéis. Né? Então, o pai dele treinou eles por um tempo e levou ele de volta para o ninho. E eles foram caçar. Né? Os pais deixaram eles três junto com a babá é uma cobra. Né? Então, quando eles saíram, o Soren chamou o Claude para praticar mais um pouco. Quando eles foram praticar mais um pouco, logicamente que ia dar errado, o Claude bateu na asa do Soren e eles tutibiaram, né? Ficaram, um bateu no outro e acabaram caindo da árvore. E todo mundo sabe que um filhote no chão é um dos lugares mais perigosos. É um dos lugares que um filhote não deve estar. Então, um animal carnívoro atacou eles, quase que matava. O Soren salvou o Claude, só que quando o Soren estava em perigo, o Claude se escondeu. Já nota aí a característica de cada um, né? O Soren tem aquela característica de guerreiro, de herói. Já o Claude tem aquela característica de pessoas traiçoeiras, né? Então, quando eles estavam em perigo, realmente quase sendo mortos por esse animal, apareceram os puros, que são as corujas que são denominadas de puros. Eles estavam coletando filhotes, corujas filhotes, para transformar essas corujas em soldados leais à causa, que é os puros. É tipo a questão de uma raça pura não se misturar com uma raça que não seja pura. Nesse caso, os puros são os taitos. Os taitos são denominados na hierarquia como as corujas dominantes, as corujas bonitas, as corujas mais inteligentes. Eles foram levados para um lugar onde eles lá estavam fazendo uma pilhagem de um material, que é como se fosse um material que deixasse, né, as corujas fracas. Essa pedra soltava um raio que atingia a moela da coruja e ela ficava fraca. E o Soren, nesse lugar, conheceu algumas corujas e ele fez amizade com a Gilf. A Gilf é uma coruja anã e eles tiveram, né, que ser muito esperto para não ser lunatizados. Porque as corujas bebês, quando elas dormiam durante a lua, que elas ficavam durante a lua olhando para ela, elas ficavam lunatizadas, como se fossem hipnotizadas. Só que elas foram espertas e não deixaram que isso acontecesse. Então, a Gilf e o Soren foram os únicos que não foram realmente lunatizados. E eles foram os únicos que fugiram para tentar avisar os Guardiões de Garou.
Logicamente que o Claude, pela característica que ele tinha, ele ficou do lado dos puros, né, do lado dos vilões, e isso fez com que Soren se sentisse culpado, porque afinal foi ele que chamou ele foi o Soren que chamou o Claude para eles irem praticar o voo noturno. Esse filme foi dirigido pelo Zack Snyder, esse diretor que fez Liga da Justiça, e é um filme que, na minha opinião, deve ter continuação, pelo amor de Deus. Tem uma sequência de livros, mas até agora não fizeram a continuação do filme. Ele teve um orçamento de 80 milhões de dólares e uma arrecadação de 140 milhões de dólares. Na minha opinião, é um dos melhores filmes de animação. Né? Então é isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.